E aí, pessoal? Ah, Critérios de divisibilidade. A gente não vai resolver nenhuma atividade agora, mas a gente vai ver um conteúdo que é bastante importante, que a gente vê no sexto ano, e a gente acaba levando isso para a vida, né? A gente tem que saber uma divisão, né? Ou seja, o que são os critérios de divisibilidade? São por quais números eu posso dividir um determinado valor. O valor exato tal tem uma divisão exata, se eu dividir por 2, se eu dividir por 3, por outros números, né, por 4, enfim. Tem vários números, a gente vai enxergar alguns agora, vai conhecer alguns agora. Então, assim, como é que eu sei que um número é divisível por 2? O 2 ele seria um número par, né? Então eu tenho que olhar, basta eu olhar para o último algarismo do meu valor que eu quero dividir. Então, por exemplo, se eu tiver 2048, eu olho para o último algarismo. Se ele for um algarismo par, esse número todo é divisível por 2. Então, se ele terminar com 0, 2, 4, 6 ou 8, independente de qual desses valores aqui seja o algarismo das unidades do meu número que eu quero dividir, o número todo vai ser divisível por 2. Então, se dividir 2048 por 2, a gente pode até testar aqui, né? Vou fazer uma separação aqui. 2048, 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2 dá 2. 0, baixa o 0. Eu costumo botar a setinha aqui para indicar que está baixando um número. Para quem está acostumado com isso, quem já está mais habituado a resolver, não precisa colocar a setinha, só baixar o número, né? Só vir com o número que está aqui em cima, trazer ele para baixo. Agora, 0 dividido por 2, 0. 0 vezes 2 dá 0. Por que eu faço isso? Tem muita gente que pega simplesmente e já abaixa o 4 aqui e bota o 0. Dá para fazer, mas pode causar confusão, então melhor a gente fazer sempre. Faz a divisão pelo número, conferiu, depois conferiu, faz a subtração e aí baixa o próximo número. Faz a divisão, confere e baixa o próximo número. Então aqui eu baixo o 4. Quem coloca direto o 4 aqui e acrescenta o 0 não vai dar errado, né? Então, agora 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. 0, baixa o 8. 8 dividido por 2 dá 4. 4 vezes 2, 8. Resto 0, ou seja, 2048 dividido por 2 dá 1024. Então, confirmou que o número 2048 é divisível por 2. E pode testar qualquer outro número, terminando em 0, 2, 4, 6 ou 8. A gente sabe que é o número par, que é o número divisível por 8. Vamos puxar o 3 aqui para o lado. Quando que o número é divisível por 3? Muitas vezes que a gente está vendo isso aqui em sala de aula, os alunos já começam a dizer: tem que terminar em 3, tem que terminar em número ímpar. E é claro que não é dessa forma, não é a mesma regra do 2. São regras diferentes, todas as regras são diferentes, algumas se encaixam, algumas se juntam uma com a outra para formar uma terceira regra. A gente tem que somar todos os algarismos do número. Então, deixa eu colocar o número aqui. É um número simples aqui, não muito grande. 20.481. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que somar cada um dos algarismos e fazendo somas sucessivas deles até chegar num único algarismo. E essas somas que eu estou fazendo, elas têm que chegar em 3, 6 ou 9. Vamos testar aqui. Vou somar tudo isso aqui. 2 mais 0 dá 2. 2 mais 4 dá 6. 6 mais 8 dá 14. 14 mais 1 dá 15. Então, a soma de todos os algarismos deu 15. Eu já podia parar por aqui, mas eu vou um passo adiante. Eu somo de novo os algarismos. 1 mais 5 vai dar 6. Se chegou em 6, então, se chegou em 3, 6 ou 9, esse algarismo inicial aqui, esse valor inicial, esse número inicial, é divisível por 3. Independente do tamanho do número, eu vou fazendo somas sucessivas, né? Às vezes eu vou somar 2 vezes, às vezes eu vou somar 3, depende do número, depende dos algarismos. Mas no final, quando chegou em um número só, ele sendo um desses 3, indica que o 3 divide aquele número grandão lá de cima. E, claro, divide todos os outros, né? O 3 divide o 15, o 3 também divide o 6. Então, essa é a regra
do 3. Agora, vamos pular direto para o 6. Por que pular direto para o 6? Qual é a regra que indica assim, esse número é divisível por 6? O que eu vejo no número para saber se ele é divisível por 6? Eu não faço nenhuma coisa diferente do que eu já conheço. Ele tem que ser divisível por 2, ou seja, ele tem que ser um número par, e tem que ser divisível por 3. Então, a soma dos algarismos dele tem que dividir por 2 e por 3. Se ele satisfaz as duas condições, se ele divide por 2 e ele divide por 3, consequentemente, ele divide pelo número 6 também. Então, por isso que a gente costuma colocar o 6 logo depois do 2 e do 3, que são as duas primeiras que a gente aprende. E como que a gente faz? Vamos pegar um exemplo aqui, né? Vamos ver um valor que dê para dividir pelos dois valores, por 2 e por 3. Aqui então, 35.742 é divisível por 6? Bom, primeiro eu vou olhar se ele é divisível por 2. Eu vou lá para o último algarismo, né, para o algarismo das unidades, termina em 2, é um número par, então divide sim por 2. Agora eu vou somar os algarismos todos os valores, para ver se ele resulta em 3, 6 ou 9, para ver se ele é divisível por 3. Então vamos lá. 3 mais 5 dá 8, 8 mais 7 dá 15, 15 mais 4 dá 19, 19 mais 2, 21. Então a soma resultou em 21. 21 eu vou somar eles de novo, 2 mais 1 dá 3. Chegou em 3, é divisível por 3. Então, ele é divisível por 2 e é divisível por 3. Quer dizer, ele é divisível também por 6. E o nosso último caso dessa primeira parte, para não ficar muito longo, depois a gente faz outro vídeo mostrando os outros valores. Quando que o número é divisível por 5? Ele é muito parecido com a divisibilidade por 2. Só que a diferença é que o último algarismo tem que ser 0 ou 5. Um desses dois. Se o número termina com 0 ou termina com 5, terminou com 0, terminou com 5, ele é divisível por 5. Porque a gente pode pensar, né? Qualquer número que eu multiplicar por 5, por exemplo, 3 vezes 5 é 15, terminou com 5. 8 vezes 5 é 40, terminou com 0. 6 vezes 5 é 30, terminou com 0. 7 vezes 5 é 35. Ou ele termina com 5, ou ele termina com 0. E qualquer valor que eu colocar na frente, isso aqui, antes desse número, eu vou fazer uma dezena, uma centena aqui, qualquer um deles vai me dar um resultado que o algarismo das unidades é 5 ou 0. Ou seja, se o número termina com 0 ou termina com 5, ele indica que é divisível por 5. Essas são as 4 primeiras que a gente aprende. Divisível por 2, por 3, por 6 e por 5. A gente aprende essas aí. Logo adiante, vamos fazer mais parte desse vídeo, desses critérios de divisibilidade, para a gente concluir os outros que precisam ainda a gente aprender. Não esquece aí de curtir e se inscrever no canal para dar uma força enquanto a gente está cada vez melhorando, cada vez avançando mais aí e crescendo o canal para todo mundo aprender matemática.